Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista dessa semana estamos recebendo o queridíssimo radialista João Mário Trentini, o nosso querido Joãozinho 30. Joãozinho, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Agradeço o convite aqui na TV Câmara com você, Paulo, e a gente dá aquele apoio que há necessidade para o Rotary Clube. Excelente, e eu agradeço aqui imensamente sua participação, até porque a gente vai falar de uma profissão que é importantíssima para a nossa sociedade, né? Agora, no dia 7 de novembro, é celebrado o Dia do Radialista, e até antes de mais nada, em nome do Joãozinho, parabenizar todos os radialistas de Tupã, região, que fazem um trabalho excepcional para a nossa sociedade, né? O pessoal do rádio trabalha muito, corre atrás das informações também. E o rádio é aquele negócio lá, o rádio, onde você está, ele está junto. Exato. Você está num carro, você está ouvindo, você está em casa, varrendo um quintal, você está ouvindo. Exato. O rádio, muita gente fala, vai acabar, não acaba não, Paulo. Não acaba, Vai porque acompanhando a tecnologia, ele vai né? acompanhando. Hoje temos várias modificações para o rádio, e tudo isso só tem a acrescentar. Com certeza, muito bem. Antes até da gente falar, né, do Dia do Radialista, comenta com quem nos assiste quem que é o João Mário Trentini, ou seja, o nosso querido Joãozinho 30. O João Mário Trentini, o Joãozinho 30, ele está com 36 anos de Rádio Tupã, das rádios Tupã, que é a 100,3 e a 97,7, e fizemos de tudo na rádio. Fizemos parte técnica, fizemos transmissões, muitas transmissões fizemos, desde a época da época do carnaval de rua. É mesmo. Nós já mas conta pra gente, como que surgiu o rádio na sua vida e desde quando você está no rádio então, meu amigo? O rádio é o seguinte, eu trabalhava numa fábrica de ração há muitos anos, há 40 anos atrás, Tá. que tinha na Vila Vargas, era a Rações Socil. E na Ração Socil tinha o Sr. Orlando Modelli, a dona Solidar Modelli, que era presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, tanto que está na hora dela hoje, a Dina Modelli. Tinha o Sr. Orlando Modelli, o Edson Modelli, e um dia o Juan e o finado Ananias, eles eram clientes da Ração Social, da Indústria Comércio Modelli. E um dia, enquanto estava com o Edson Modelli lá, eu falei, Edson, doutor, eu tenho vontade de aprender a lidar com rádio. E ficou nessa conversa. Daí um dia, estavam os três lá, o Juan, Ananias e o Dr. Edson Modelli, e eles já adquiriram umas rações. Daí o Dr. Edson Modelli falou, o Joãozinho tem vontade de aprender rádio. Daí o Juan perguntou, mas você tem vontade mesmo? Eu falei, eu tenho, eu quero conhecer. Ele falou, tá bom, depois eu te aviso, qualquer coisa. No outro dia ele ligou, perguntou a hora que eu saía da fábrica de ração, para mim já ir direto para a rádio, começar a aprender com o J. Barbosa. Olha. Daí parece que Deus também coloca as coisas na vida da gente. Eu tive uma parada respiratória por causa da contaminação da ração na minha corrente sanguínea. Expurgo de milho exige aquelas pastilhas e deu esse problema. Daí o médico falou, você vai ter que procurar outra atividade. E eu já estava com 10 anos ali na Ração Social. Daí foi aonde eu fui conversar com a Ananias, fui conversar com o Juan, e a gente conseguiu fazer a transição, porque eles são muito amigos, tirando a Ananias agora que faleceu, eles eram muito amigos, e um queria arrumar para o outro. Sim. Eu falei, não, fica tranquilo, se eu não sair daqui, eu tenho que procurar outra coisa. Perfeito, olha só que foi legal. Isso que aconteceu. E nisso já são 40 anos, então, de 36 rádio. anos. 36. 36 anos. Muito bem. E como que surgiu esse apelido Joãozinho 30? Isso daí é o seguinte, o finado Dorival Jorge,
ele ensinava muitos operadores. Ele, o Dernival Manfield, Sim. o finado J. Santos, que era o chefe dos operadores. E para quem nos assiste, os operadores de rádio De ali. rádio, isso, operadores de O rádio. Dernival Manf também, logo ele Isso. vem aqui para falar disso daí, viu? O Dernival também tem muita história que eu aprendi Tem. muito com eles. O J. Santos, pra você chegar lá, tinha uma régua na rádio. Antes de você começar na mesa, ele arrancava tudo aqueles cabos e falava, Tó, se vira. Para você montar. Pra gente montar. Porque ali no caso, naquela época, as transmissões já eram mais antigas, né? Sim. Então você tinha que jogar um Akai para gravar direto, um cassete para gravar direto, tirando o som da onde que vinha a transmissão, sem passar para deixar o gravado, que depois do jogo tinha um programa de esportes também, que era com o finado Nilson Vicente. Olha. E a gente fazia aquela parte lá que estivesse chamando o estádio. Mas estava tudo, acabava a transmissão, era pré-gravado. Olha aí, que legal. E aquela época, ainda para você ter uma ideia, ô Paulo, a gente produzia eco de rádio com gravador Akai. É mesmo? Aquele gravador grande, com rolo grande. Quando eu fazia a transmissão de futebol na mesa, na técnica, eu usava 2 cassetes e um Akai. Porque você tinha que gravar os lances. Depois que saiu o gol, você tinha que arquivar aquilo lá que o locutor, o repórter de campo, ia pedir no intervalo do jogo. Tá. Então, você simplesmente, ali tinha um ponto que a gente comunicava com eles no campo. Ó, o gol aqui tá no ponto. Olha, e ele, que o gol, legal. o gol foi assim. Daí você já sabia da deixa. Olha, que legal, hein, Joãozinho? Então, tinha muita coisa. Hoje mudou-se muito. Ao longo desses 36 anos, o rádio evoluiu muito, né? Muito, muito. Hoje está tudo no computador. É. Antigamente, quem fazia a rádio era o técnico de som. Novelinhas que tinha na época de uma ocorrência policial, que o Toninho fazia uma historinha, ele contava uma história, e você tinha que fazer a parte sua como operador. Olha. Então, quem comandava tudo era o operador de mesa. Hoje avançou muito, está tudo no computador, mas já tem os cortes, tem tudo isso daí. Hoje nós temos um grande técnico na nova Tupã FM, que é o Edilson Miné. Então, ele trabalha junto com o Paulo Vitor, ele trabalha com o Isaac, e tudo isso foi a rádio. Então, o Dorival Jorge, a gente aprendendo com ele chegou em mim e falou o seguinte, ó, seu nome é João Mário Trentini, vai ser Joãozinho 30. Olha, ele que colocou. Ele que colocou, e a gente saía muito para transmissão, em Campante, Bastos, Herculândia, Rinópolis, Iacri, em procissões, missas. A gente estava sempre no meio do povo, então gerou esse conhecimento. Que legal, ou seja, esse trabalho também às ruas, né? Nas ruas, naquela época você puxava fio mesmo, era no estádio mesmo, na avenida, era 2 rolos de 50 metros. Então ficava tudo na mão do operador. E eu devo muito ao J. Santos, finado, que ele me ajudou muito. O Dernival também foi um colega e tanto. Sim, o Dernival muito querido. Inclusive, quando eu comecei aqui na TV Câmara, quem fazia esse trabalho de bastidores ali era o Dernival. Então, o Dernival, eu aprendi tudo, transmissão de externa, mesa de som. O J. Santos arrancava aquelas réguas lá, falava, Tó, se vira. Você tinha que saber de onde que ia chegar o som, para onde jogar, e tudo isso foi uma história muito bonita. Que legal. Foi uma história muito bonita. E nesse sentido, o que o rádio representa para você, Joãozinho? É um hobby? É uma profissão? É uma paixão? O que o rádio representa? É uma paixão. A gente que entra lá, quem trabalha e gosta, a gente briga, conversa, discute, mas a gente ama. A gente faz o que gosta. Hoje eu já estou com 36 anos, a gente está começando a dar uma paradinha, alguma coisa que o corpo não aguenta mais. Porque as viagens de futebol, Paulo, era muito corrido. Porque você pegava, principalmente quando o Tupã foi para
foi para 3, tinha 2 jogos de semana. Você tinha que ir em São Paulo, tinha que ir em Franca, tinha que ir em Lema, acompanhar e voltar. Porque no outro dia o Isaac tinha o programa dele. Olha só. O Isaac, o narrador da gente. Então, vamos pôr, tem uma viagem em Leme, saía daqui 1h30 da tarde. Chegava de noitinha lá. Já ia para o campo, montava tudo, fazia a transmissão, acabava, guardava o equipamento, vinha num restaurante, depois jantava e vinha embora. Chegava 4, 5 horas da manhã aqui. Corrido. Você entendeu? Era muito corrido. Tinha época que você pegava a transmissão de Zapite, Semana da Solidariedade, você pegava. Tinha vezes que você trabalhava até 3 horas da manhã. Numa Zapite, numa feira, quando era 5 horas, você ia para viajar. Nossa, é extremamente cansativo. Agora, deixa eu te perguntar, Joãozinho, ao longo dessa sua trajetória, qual foi o momento, assim, no rádio, que mais te marcou de uma forma muito boa? Muito boa? Ali tem vários itens. A gente trabalhou com tudo nessa vida. Ou a notícia que você deu que foi muito boa. Eu lembro que eu fiz transmissão do Leandro e Leonardo, da Elba Ramalho, do Leandro e Leonardo. Deu uma hora assim que o Leonardo olhou, porque hoje em dia não pode mais fazer transmissão. Você não pode pegar por causa do contrato que eles têm, né? Mas naquela época já era com a pessoa que controlava o cantor. Então você tinha que chegar a conversar com ele. Olha, eu sou da Rádio Tupã, nós somos 2 rádios, eu queria transmitir esse show. Tá, então enquanto ele ia cantando ali pro público, era transmissão ao vivo. É mesmo? Daí um dia o Leonardo olhou assim, fez assim, assustou que estava escondidinho lá no canto. Eu sei que ele perguntou lá alguma coisa, acho que os caras devem ter apitado no ouvido dele lá, falou, não, ele está transmitindo rádio. Olha só. Então eu fiz muita transmissão. A partir do momento que começou a chegar aquelas mesas PA, tá lá mais longe, começou a se tornar mais difícil, porque daí já entrou contrato, porque tem cantores que vêm aqui em Tupã, não pode atender todas as rádios, ele tem um contrato com uma rádio, ele tem contrato com uma televisão, então ele não pode atender as outras. Perfeito, você entendeu? entendi. É desse jeito e a gente tem que respeitar, né? Sim, são contratos, né, Joãozinho? E na sua visão, qual que é a importância aí do radialista na sociedade? O radialista, no meu caso, eu acho que a importância que eu tenho, parece que Deus colocou uma coisa na minha mão, que foi o rádio. Uma missão? Uma missão, porque graças a Deus o Juan, o Gabi, que é meu diretor hoje, pelo tempo de serviço, pelo que a gente conhece, ele delega muito serviço para a gente. Ele deixa a gente trabalhar. Você chega nele, só tem que comunicar. Ô, Gabi, vou fazer. E eu tenho um negócio comigo que é ajudar muitas entidades aqui em Tupã. Não sendo só com venda, divulgando um evento, como, vamos pôr, as reuniões dos Rotaries. Os 4 aqui da cidade me chamam sempre para gravar matéria, que sempre tem atividades. Você Perfeito. Sabe disso. Sim, sempre são muitas ações. O Lions tem atividade. A maçonaria tem atividade. E eles sempre estão me chamando. Ô, Joãozinho, a gente precisava divulgar isso, Joãozinho, a gente precisava divulgar aquilo. E hoje a rádio abriu mais uma porta na 97 também, que é o programa Chega Mais, que é o Wesley Ito, a Ana, o DJ Wederson, o Amarildo Valentim. Então, esse pessoal, através de agendamento, eu chamo eles para ir na rádio. Os que competem a mim. Perfeito. Os que competem a mim. Agora, tem o pessoal também, outros que acertam outras coisas, outros eventos, daí eles. Agora, eu procuro dar um retorno para esse pessoal através do que eu tenho, o microfone, a rádio. Fazer essa divulgação, que é tão importante, principalmente um carrinho no supermercado para fazer, a pessoa vai lá, compra um leite, doa ao outro,
Você entendeu? A gente quer sempre fazer essa divulgação, certo? E eu Perfeito. tenho meus eventos também. Os meus eventos, no caso, que teve sábado agora, o Cadu e Thiago. Eu que faço a parte de rádio deles. Você entendeu? E isso daí, para mim, é uma satisfação. Eu gosto de Sim. fazer E em isso. cima do rádio você fez a sua vida profissional também, Fiz. né? Constituiu a sua família também, Sim, né, sim, Joãozinho? Então sim. o rádio é mais do que uma paixão, né? É também aí o seu ganha-pão, vamos falar assim, né, meu amigo? Tem muita história. Graças a Deus, hoje, primeiro, você é o cara. Eu não sou cara. Eu acho que é Deus que coloca na vida da gente. Você entendeu? Igual eu falei pra você, de vez em quando eu pego o Gabi, o Juan, nós sai rolando lá dentro. Mas eu falo, ó, eu quero fazer, eu tô aqui para isso e quero fazer isso, Com certeza, e tem tá? feito um trabalho excepcional, né? Graças a Graças a Deus. Deus, muito bem. Joãozinho, bom, você está há 36 anos no rádio, já viu muita evolução, Sim. mas para quem está chegando agora no rádio, né? Ou para quem nos assiste, um jovem, e que quer também ingressar nessa profissão, qual que é a mensagem que você deixaria para ele? Ou quais os conselhos? Primeiro precisa fazer os cursos, né? Eu acho que deve ter o Senac lá em Marília. Fazer os cursos, se preparar, fazer um jornalismo. É fácil, É 4 anos. né? Mas Eu é fácil tive. essa trajetória ou vai achar Não, percalços não, aí vai. também? O começo é. No começo tudo é difícil, Paulo. Você como professor, doutor, você está no mesmo tempo aqui em Tupã, mesmo tempo em São Bernardo do Campo, Taubaté, tá lá em Ilha Solteira. Você sabe que tudo na vida a gente conquista com um leão por dia. Exato. Você entendeu? E isso tudo, eu no meu caso, eu consegui atrair, eu não tenho cursos, eu não tenho faculdades, mas eu já entrei numa parte que eu fazia parte de uma lei federal, que não precisava ter os estudos. Então hoje o que eu aprendi, o que eu sei, eu devo muito ao Toninho de Favre. Que legal. Ele que é meu chefe de jornalismo, ele que me instrui de vez em quando tem alguma dúvida, alguma palavra. Ô Toninho, o que é que eu faço nisso? O que é que eu faço naquilo? Você entendeu? Então, graças a Deus a gente tem um conceito. A gente conhece as pessoas aqui na cidade. E temos aí pessoas para nos orientar e mentorar também, né? Então, e com isso, o que é a tendência? É você cada vez tentar crescer mais. Com certeza. Muito bem, meu querido Joãozinho 30. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem aí esse assunto, né, referente ao Dia do Radialista. Mais uma vez aqui em nome ao Joãozinho 30, os nossos parabéns a todos os radialistas de Tupã e região. Joãozinho, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre o rádio, né? Tem novela. E não... Mas o nosso tempo é limitado, então Sim. deixa uma mensagem final para quem nos assiste. Eu quero primeiro dar um abraço em todos os meus parceiros de rádio, de TV, aqui de sites, que nós todos somos amigos, na realidade. Cada um defende o seu pão, mas na primeira fase a gente é tudo humano. A gente tem que ter aquele respeito e aquela consideração. A gente tem que ter. Então eu vou falar para você. Eu quero agradecer também uma pessoa muito importante na minha vida, Paulo, que abriu muitas portas para mim, que foi o Dr. Raul, na seccional. A gente tem porta, graças a Deus. Os delegados, eu vou citar uns, Dr. Flávio, doutora Milena, Dr. Saran, Dr. Bonfim, Dr. Marcelo. Ontem mesmo, na quinta-feira, na segunda-feira, teve uma ocorrência com morte em Quintana. Tivemos todas as condições para trabalhar. Isso, graças a Deus, é a consideração dos delegados para a gente, e a polícia militar também, e também a gente poder trabalhar sempre certo. Trabalhar certo, procurar fazer o certo. Porque não é todo mundo que reconhece certo seu. Por mais certo que você tá, muitas pessoas não vai, deixa eu falar para você. Mas eu tenho essa consideração com o Dr. Raul, com esses delegados, Dr. Paulo,
doutor Junqueira, se eu for citar o doutor Ubiratã de Acri, doutor Sandro de Basco, a doutora Gabriela, né? Então, esse pessoal abre portas para a gente e a gente se sente gratificado. A gente se sente gratificado porque tudo isso ajuda a gente a chegar num contexto final, que é a matéria e falar o que é verdade que aconteceu. Perfeito. Muito Um abraço, obrigado pelo convite, Paulo, em nome também da Rádio Tupã, da 97,7, da 100,3, que permitiu a gente vir aqui também. Você pela amizade que a gente começou a se conhecer na época da pandemia, das máscaras protetoras, Isso. agora o reciclóleo, e cada vez um sucesso maior. Eu tenho só que agradecer. Muito bom, excelente. E eu que agradeço a sua presença aqui, meu querido. Muito obrigado, Joãozinho. Amém. Obrigado. Muito bom. E vocês que nos assistiram, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Antes de encerrar o nosso programa, quero deixar um recadinho para vocês. O Rotary Clube Tupã Vanuíra está promovendo o terceiro pão com linguiça. E se você tem interesse, vai ser realizado no dia 15 de novembro e você pode entrar em contato diretamente com eles também. Para encerrar o nosso programa, sempre gosto de finalizar com o versículo da Bíblia. E olha só, hoje eu trago o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Desejo então que Deus abençoe você e sua família e a gente se encontra na próxima entrevista. Tchau, tchau.